Hoje o GPMs convida, né? Ele recebe o professor doutor, né? Carlos Ednei de Oliveira, da Unemate, de Mato Grosso. E o trabalho dele, que ele vai título dele hoje, do trabalho que será apresentado aqui conosco, é Leitura de Fontes para a Escrita da História de Instituições Escolares. Inicialmente, eu gostaria de fazer uma apresentação de quem que é o professor Carlos Ednei, uma breve apresentação. O professor doutor Carlos Ednei de Oliveira, como eu já disse, é professor da Unemate. Ele é graduado em História pela Universidade Federal de Mato Grosso, em 1991, mestre em História pela Universidade Federal também de Mato Grosso e doutor em Educação pela Universidade Federal de Uberlândia em 2009. Ele é professor adjunto da Universidade do Estado de Mato Grosso, no caso, como eu já disse, a Unemate. Ele é professor nos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Licenciatura Intercultural Indígena e vice-coordenador no Programa de Mestrado Profissional em Ensino de História, o Prof. História. E também é professor do Programa de Pós-Graduação em Ensino em Contexto Indígena Intercultural. Ele também é membro dos seguintes grupos de pesquisa: Núcleo de Estudos de Educação e de Universidade, da Unemate, Dimensões do Regime Vargas e seus desdobramentos, da UERJ, do Grupo de Pesquisa em História da Educação, Acervos Históricos Institucionais e Gênero, da UFMT, Grupo de Pesquisa em Cidades, Histórias e seus Temas, Grafite, da Unemate. Ele é membro também do Comitê Gestor da Rede de Pesquisa, Ensino, Extensão e Educação das regiões Centro-Oeste e Norte do Brasil e América Latina, e coordenador do curso de licenciatura em Artes Visuais e Diretoria de Gestão de Educação à Distância da Unemate. Também gostaria de dizer que o professor Carlos Ednei também é o nosso representante na Sociedade Brasileira de História da Educação. Agora ele era o vice e agora, atualmente, também ele é o nosso representante da região Centro-Oeste, compondo junto com a professora doutora Fernanda Barros. Então, a partir de agora, eu abro a palavra para o professor Carlos Ednei. Quero agradecer muitíssimo a presença hoje do Carlos Ednei conosco, com essa questão aí tão importante que ele vem discutir conosco, e muito importante essa discussão também para os nossos alunos, para o nosso grupo de História da Educação do GPMs. Então, em meu nome, eu agradeço o professor doutor, né, Carlos Ednei, pelo convite, em nome também da professora doutora Kênia Hilda Moreira, que no momento ela está em uma reunião, né, de coordenadoria, talvez não poderá estar conosco hoje, pediu desculpas, que é a nossa coordenadora e líder do grupo atualmente. E também quero dar boas-vindas a todos e a todas que estão assistindo conosco aqui. Uma boa tarde. Por favor, Carlos, eu passo a palavra. Boa tarde a todas e a todos. É uma alegria estar aqui, né, para conversar um pouquinho sobre história da educação, que eu gosto muito, e fazer essa fala me fez fazer uma nova leitura da minha tese, né? E tem uma coisa que eu gosto muito, é da minha tese de doutorado, sabe, Alessandra? Assim, foi um trabalho muito bem construído. Eu sinto, quando eu releio, né, as possibilidades que a gente tem de entender a história da educação a partir da tese que eu escrevi, principalmente pensando em regiões de colonização recente de Mato Grosso, né? Eu sempre gostei de cidades e pensar a escolarização nessas cidades, né, em que as pessoas vinham e abriam a mata e tinham que fazer tudo, inclusive a escola, né? Inclusive, eu estou, Edna, você pode passar, eu estou em uma cidade, né, nesse momento. Eu moro em Cuiabá, sou professor do campus da Unemate de Barra do Bugres, mas esse professor aí, que é o nome da universidade que eu trabalho, né, da Universidade do Estado de Mato Grosso, Carlos Alberto Reis Maldonado, ele criou uma frase e que a gente, desculpa, até hoje trabalhamos bastante nesse sentido, né, que a universidade deve estar onde o povo estiver, né? E nós estamos, e hoje eu estou a mais de 700 quilômetros de Cuiabá, numa cidade chamada Nova Canaã do Norte, justamente trabalhando aqui, né? Há 2 semanas que eu estou aqui,
trabalhando, né, nessa cidade, né, e termino a minha disciplina no próximo final de semana. Então, a universidade tem me feito também, né, esse tempo todo que eu estou aqui na universidade, há muitos anos, já estou pronto para aposentar, quase pronto para aposentar, né, a universidade tem me feito conhecer as pessoas, né, e conhecer muito o estado de Mato Grosso, que é continental, né? Imagina quando era tudo isso aí, né? O Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre. Pode passar, Edson? Vou falar um pouquinho para vocês sobre o que nós podemos fazer, né, enquanto pesquisadores, né, de instituições escolares. E quando eu falo pesquisadores de instituições escolares, eu estou utilizando aqui as instituições escolares como um óculos, né, de um espaço que a gente encontra um farto material para pesquisa. Mas isso não significa que aquilo que eu vou discutir aqui com vocês pode ser aplicado a qualquer outro espaço e qualquer outro tipo de fonte, né? Qualquer outro tipo de leitura, de qualquer outro tipo de objeto, de pesquisa, de investigação que vocês forem fazer. Então, as instituições escolares, né? Aqui eu trago uma reflexão da Esther Bufa e do professor José Carlos Araújo, né? Mas principalmente que está no livro do José Carlos Araújo do professor Décio, que foi meu orientador de doutorado. Então, a professora Esther Bufa fala o seguinte, que pesquisar uma instituição escolar é uma das formas de se estudar filosofia e história da educação brasileira, pois as instituições escolares estão impregnadas de valores e ideias educacionais. As políticas educacionais deixam marcas nas escolas, assim, se bem realizadas, as investigações sobre instituições escolares apresentam a vantagem de superar a dicotomia entre o particular e o universal, o específico e o geral, o concreto e o conceito, a história e a filosofia. Eu estou numa cidade que uma das primeiras coisas que me veio à cabeça quando eu cheguei aqui é perguntar quantas escolas tem. E aqui nessa cidade tem apenas duas escolas públicas, né? Uma escola, e não tem escola privada, uma escola pública municipal, que atende crianças, né, do ensino. A gente fica imaginando. Travou a minha apresentação? Está boa. Uma hora aqui que deu uma parada aqui, mas eu acho que foi inclusive a minha internet. Ah, Agora, ok. para mim, está normal. Você ainda está naquela leitura da Esther Bufa, daquela fonte. Pesquisar uma instituição escolar. Ainda? Está nesse ainda. Não passou. O Ah, tá, não, Edna. sim, no slide, né? Ah, No slide. é, Sim, o então, slide. eu estava falando, então, que ah, quando eu cheguei aqui, né, eu perguntei sobre as escolas e aí eu fico imaginando, né, e aí conversando com os alunos também, né, que eu estou dando aula, vocês estudaram aonde? Fizeram ensino fundamental, ensino médio aonde? E eles disseram, por exemplo, que foram nessas duas escolas que tem aqui até hoje, né? E, inclusive, começaram a fazer lembrança das professoras deles de ensino fundamental. E é tão interessante isso, né? Porque a gente percebe qual é o significado que essas escolas tiveram na cultura escolar desses alunos e qual é o significado que essas escolas também tiveram na cultura escolar desse município, por exemplo, né? Então, quando a gente investiga uma instituição escolar, a gente está investigando, sobretudo, as formas de pensar e de agir, né, de uma determinada temporalidade, das pessoas formadoras e assim por diante, tá? Então, o que eu vou trazer aqui agora é um pouquinho de como a gente pode investigar as instituições escolares, como a gente pode trabalhar com essas fontes dessas instituições. Pode passar, Edna. Então, o trabalho com fontes, né, ele é fundamental na pesquisa de história das instituições escolares, primeiro porque ele permite ampliar o nosso conhecimento sobre o passado, entender, por exemplo, se eu pego um livro de matrículas, né,
os primeiros livros de matrículas de uma escola, eu consigo entender e trabalhar um pouco com a demografia histórica. Eu consigo entender de onde vieram os alunos, a procedência das famílias, né? Que constituição familiar, por exemplo, existia. Eu consigo entender quem acessava a escola, né? O número de alunos. Eu consigo entender as segregações antecipadas que a escola promovia, né? Principalmente quando a gente estuda as escolas dos anos 60, 70, a gente vai perceber que as escolas tinham um número significativo de séries iniciais e um número bastante pequeno de séries finais. Por exemplo, você tem uma escola com 10 primeiras séries e, de repente, uma escola, na mesma escola, 2 quartas séries, né? Então, por que que essa escola, ela separava tanto, ela é, segregava tanto os alunos, né? Esse processo de aprovação, de reprovação da escola, que inclusive hoje é uma temática bastante significativa, né? Se, essa questão da avaliação, que a escola não reprova mais, que a escola não é boa porque não reprova mais, né? Então, permite a gente conhecer um pouco desse passado, dessa organização social, né? De como a sociedade ela se construiu, como que essa sociedade ela se fez, inclusive a partir, né, nós podemos olhar a partir. Carlos, deu Desse, uma. Não, tinha dado uma travadinha. Voltou. que eu não estou percebendo aqui que está travando, mas me falem aí. Então, como é que o currículo oficial e o currículo real da escola, eles podem ser perceptíveis, né? Quando a gente estuda história da educação, quando a gente trabalha com as fontes escolares, quando a gente investiga, né, as práticas dos alunos, das alunas, né, e a gente vai construindo um conhecimento histórico sobre o passado, a gente vai quebrando um monte de mitos, né? A história da educação, ela serve justamente para que a gente quebrar um monte de mitos. Então, eu trabalho com história da educação uma longa data e eu percebo claramente assim, né? Um saudosismo às vezes, dos professores em relação ao passado. Ah, porque os meus alunos eram melhores, porque os meus alunos eram mais dinâmicos, porque os pais participavam das reuniões, porque os pais se interessavam pela vida escolar dos filhos, né? E quando a gente começa a observar as fontes, elas vão trazer muitas contrariedades, né? Principalmente quando a gente olha a partir de um método dialético, quando a gente percebe, né, fazendo um cruzamento de fontes, percebendo quantas pessoas realmente tinham acesso à escola, dessas pessoas que tinham acesso à escola, quantas pessoas realmente estavam, né, nas reuniões de pais, quem é que participava, quem, na verdade, não continuava, etc. E tal. Então, as fontes, elas possibilitam que a gente amplie esse nosso repertório intelectual sobre o passado, né? Conhecendo o passado e quebrando muito esses mitos que existem na história da educação, né? Os mitos relacionados à disciplina escolar, né? A gente, quando investiga a história da educação, você encontra textos no início do século XX, não vou nem falar do século XIX, mas no início do século XX, os professores reclamando sobre disciplina escolar, né? Os professores incomodados com as novas práticas e comportamentos inadequados dos alunos dentro da sala de aula, né? Então, a história da educação e as fontes vão trazendo essas informações para a gente, tá? Pode passar, Edna. Bom, então, as fontes, elas nos permitem, né, justamente esse conhecimento sobre o passado e sempre condicionado às nossas perguntas, né? E o que que a gente vai perguntar para as fontes? Nós perguntamos para as fontes aquilo que nós conhecemos sobre o universo que a gente está pesquisando, né? Então, o limite da fonte é o limite do nosso repertório intelectual, né? Por isso que eu sempre digo para os meus alunos a necessidade, em qualquer área do conhecimento, do professor, né, do acadêmico, ampliar o seu repertório intelectual. Então, quanto mais possibilidades, né, que você tem, né, quanto mais dúvidas, né,
você estabelecer as fontes, né? Quanto mais indagações você fizer, e você só vai conseguir sair do óbvio, né? Se você tiver um repertório justamente para perguntar para além desse óbvio, né? Então, o conhecimento sobre o passado, ele é condicionado às nossas perguntas. E, obviamente, que as nossas perguntas, elas são perguntas do presente, né? Elas são perguntas feitas no presente e as fontes vai, as fontes vão nos responder justamente aquelas possibilidades que existiram e foram produzidas no passado, né? O trabalho com as fontes também possibilita aos pesquisadores, né, e as pesquisadoras aprenderem que o conhecimento sobre o passado é resultado de um trabalho intelectual do historiador, né? Então, quando a gente trabalha com fontes, a gente vai entender, bom, as fontes é resultado de um trabalho, a gente vai entender que a história, aliás, é resultado de um trabalho intelectual do historiador. Então, o historiador, ele não inventa, né? Ele lê documentos, ele analisa documentos, ele interpreta documentos, né? Então, ele não inventa. E o resultado, né, que o historiador produz, a historiografia produzida, é justamente esse trabalho intelectual feito a partir das fontes, né? E as fontes também, elas são indícios de situações vividas e da diversidade de formas de ser e de agir. E nós, enquanto pesquisadores, nós devemos sempre atentar um pouco a isso, a esses indícios, né? Então, como Ginsburg fala lá do paradigma indiciário, né? As fontes, ela nos permite, né, construir alguns paradigmas, né? As fontes nos permitem montar alguns quebra-cabeças, né? As fontes nos permitem a encontrar, né? Eu penso assim que as fontes é como o fio de Ariadne, né? Que é para você conseguir sair, né? De um espaço que você está um pouco encurralado, né? As fontes, elas ajudam a gente a entender isso. Uma, uma certa vez, numa pesquisa minha, eu fui fazer uma entrevista com uma freira já idosa, com mais de 80 anos, e ela falou uma frase para mim assim: eu não queria ir embora, mas de repente veio um homem com uma caminhonete, parou na minha frente e me disse assim: você tem 24 horas para deixar a cidade. Se você não deixar a cidade, eu não respondo pela sua vida, né? E aí ela falou: eu não quero mais falar sobre isso, eu não gosto muito de falar sobre isso, lembrar desse passado me traz tristeza e etc e tal, né? Bom, ela me deu aí uma, 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 uma informação, né, bastante interessante, significativa da vida dela, que tinha a ver com todo um cotidiano político e social de uma época e de uma cidade, e que eu precisava entender tudo isso, né? Então, eu precisava, a partir dessa fonte oral, buscar outras fontes para entender qual era, na verdade, a ameaça, né? Quem essa freira, que era diretora de escola, né? Quem ela ameaçava, né? Qual era o poder que, na verdade, ela estava justamente fazendo um enfrentamento, né? Quais resistências ela possuía, etc. E tal. E aí, justamente no trabalho com as fontes, eu fui construindo, né, uma história a partir dessa fala, dessa fonte que também, né, eu consegui colher a partir da entrevista com ela, que é a fonte oral, né? Então, quanto mais os pesquisadores e pesquisadoras tiverem oportunidade de trabalhar com fontes, mais poderão progredir na aquisição de saberes, né, de práticas vinculadas à interpretação de dados, né? Até porque, quando a freira fez essa provocação para mim, né, que foi uma provocação, essa fala, né, e não tinha sido a primeira fala dela nesse sentido, ela tinha dado. Porque antes de fazer essa entrevista com essa freira, eu sonhei que ela tinha morrido, né? E eu fiquei muito preocupado, porque ela já era idosa, e eu precisava fazer entrevista com ela, e ela morava em Porto Alegre, e eu solicitei que uma amiga minha fizesse a entrevista com ela primeiro, antes que eu fosse lá, porque eu não tinha tempo, né?
para ir naquele período. E aí a minha amiga foi fazer a entrevista com ela, e na entrevista com a minha amiga, ela fez referências também a esse fato, mas de uma outra forma, né? E quando eu me apresentei, eu conversei com ela e falei que eu era do local, então ela já sabia e ela veio de uma forma bastante incisiva com essa fala. Então, isso me fez, né, movimentar várias fontes para entender todo o processo, né, e todo o papel político que ela tinha, né, nessa cidade que ela estava envolvida, né, e que ela foi expulsa e nunca mais voltou, né. Então, as fontes ajudam a gente a entender, a fazer essas interpretações, né, a buscar respostas para problemas, a formular problemas, né. Pode passar, Edna? Então, toda a produção humana, ela pode ser indagada como fonte, né? Então, aqui é só alguns modelos de fontes, né? Os documentos textuais, os manuscritos impressos, livros, jornais, revistas, cartas, processos criminais, registros paroquiais, diários, testamentos. Então, qual é a tarefa do pesquisador? Pensa assim, qual é o meu objeto? O meu objeto é esse, né? E o que é que eu pergunto sobre o meu objeto, né? Então, assim, eu vou perguntar alguma coisa para o meu objeto, né? Os documentos sonoros, né? Os discursos, música, canções, entrevistas gravadas em áudio, né? As imagens, os cartazes, pinturas, desenhos, fotografias, cartões postais, charge, história em quadrinhos, mapa, gráficos, anúncios impressos, é, então, assim, essas questões todas, elas são questões que esses elementos todos são fontes, né, que nos ajudam a construir o nosso objeto. A gente tem que perguntar para o nosso objeto o que ele precisa, né? Qual fonte vai ajudar a fazer, a constituí-lo, né? Quais fontes vão constituí-lo. Então, isso é importante a gente entender. Os documentos audiovisuais, filmes, programas, televisão, entrevistas filmadas, anúncios, vídeos, clipes, etc. E os achados arqueológicos, né? Edificações, objetos, esculturas, ferramentas, vestimentas, utensílios. Então, isso aqui são toda a produção humana pode servir de fonte. O que a gente precisa aprender é fazer perguntas para essas fontes. E como é que a gente faz as perguntas? Nós precisamos ter um repertório para fazer pergunta, né? Nós precisamos conhecer sobre o nosso objeto, nós precisamos ter teorias sobre o trabalho com fontes, né? Nós precisamos conhecer a historiografia, nós precisamos aplicar um método para poder fazer essa investigação, né? Então, nós precisamos entender, eu vou perguntar a partir de que olhar, eu vou perguntar a partir de que possibilidades, né? Então, todas essas fontes, elas podem nos ajudar a construir, aqui são fontes gerais, podem nos ajudar a construir os nossos diversos objetos, né? Pode passar, Edna. E aqui, as fontes produzidas para e nas instituições educativas, né? Que são fontes mais específicas da escola. Coloquei só algumas, tem outras também. Primeiro, a legislação, toda escola ela é feita de legislação, né? Tem legislação externa e legislação interna. Tem momentos que nós temos muitas legislações, né? Tem momentos que a gente tem menos legislação, né? Então, o período, por exemplo, da ditadura militar brasileira, né? Nós vamos ter um carregamento de legislações, né? De decretos, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, né? Nós vamos ter os livros de registros diversos, né? Os pontos de professores, anotações sobre o comportamento do aluno, de matrícula, de protocolos, né, de registros de pessoal, as atas de reuniões diversas, né, dentre outros. Os livros são fundamentais, né, principalmente os livros de anotações sobre o comportamento do aluno, que a gente consegue entender. Tem escola que chamava livro de capa preta, né, onde o aluno assinava advertência, assinava a suspensão, né, as suspensões escolares, e lá tem os motivos da suspensão, o motivo da advertência, né? E tem diretores, tem coordenadores de escola e vice-diretor, tem momentos da educação, né? Principalmente falo mais do Mato Grosso, né? Mas do São Paulo também, que eu conheço um pouco.
tinha os vice-diretores, e os vice-diretores que faziam esse trabalho mais disciplinar com o aluno, né? Então, tem uns que eram bastante detalhistas, né? Na construção dos argumentos, por que aquele aluno, da justificativa, por que aquele aluno estava sendo divertido ou não. Então, o cotidiano escolar, ele é muito perceptível na, nos registros. Por exemplo, o que o aluno deveria ter feito e ele não fez, o que ele fez e não deveria ter feito, né? Então, ele sempre traz também o contraditório, né, na escrita, isso é muito legal. Os cadernos de plano de aula dos professores, principalmente os cadernos dos anos 70, né? A escola tecnicista, os professores faziam planejamentos tecnicistas, né? Sobre o seu plano de aula, eles copiavam o que tinha, né? Aquilo que era planejado em conjunto, na sala dos professores. Geralmente, os planejamentos eles eram feitos no sábado, né? Durante o período aos sábados, e os professores faziam cadernos ilustrados, né? Então, como as atividades que eles colocavam no quadro de giz para os alunos, e a gente pode, inclusive, comparar essas fontes, né? Aquilo que estava no caderno do professor, aquilo que era registrado no diário de classe, aquilo que era registrado no caderno do aluno, quando a gente tem também o caderno do aluno, para verificar essa questão da construção do currículo, né? Como é que se dava essa construção do currículo? Os livros e manuais didáticos, né? Se existe uma reprodução do livro didático no plano de ensino, no plano de aula do professor, ou se não, né? Aquilo que o professor selecionava dos livros didáticos para serem trabalhados com os alunos, o que não era trabalhado com os alunos, né? A partir dos manuais. Os materiais escolares, as carteiras, né? As carteiras têm muito a ver com o processo e a influência da medicina, né? De todo o processo do cuidado com o corpo, na sala de aula, as influências, todas elas, né? Os materiais de mídia, né? Que, de repente, tinha na escola e que vão entrando na escola, né? É, todos os materiais, né? Para além dos materiais de mídias também, como a escola utilizava o processo para reproduzir, né, as informações, como que era, né, o acesso ao mimeógrafo, depois aos retroprojetores, né, o próprio quadro, o mobiliário em geral, e a gente tem que entender que a mobília tem muito a ver com a metodologia, com o método de educação, né? Então, se você, por exemplo, as escolas lá, a gente pegar escolas lá do Império, né, o ensino mútuo, depois o ensino individual, né, a gente vai perceber que a escola seriada, por exemplo, ela traz um mobiliário, né? As escolas anteriormente não tinham mobiliário, então o mobiliário ele vai acompanhando as mudanças e as formas de ensinar. Então, a metodologia de ensino, a entrada do mobiliário tem a ver também com a mudança da metodologia de ensino do professor, né? Então, hoje, por exemplo, a questão do quadro, né? A questão dos usos, né, da televisão, né, desses aparelhos multimídias. Aqui em Mato Grosso, por exemplo, os alunos ganham Chromebooks nas escolas, né? Então, tem professor, por exemplo, que não utiliza o quadro, não utiliza pincel, não tem mais quadro de giz, né? Tem pouquíssimas escolas públicas estaduais que têm quadro de giz, eu acho que acredito que são raras aqui, né? E os alunos têm Chromebooks, então, por exemplo, tem professor que nem utiliza o pincel, né? Então, por quê, né? Então, a metodologia, ela vai também se possibilita uma metodologia diferente por conta do mobiliário. Então, a gente tem que entender, quando a gente investiga uma instituição, a partir do todo, né? A temporalidade, o mobiliário da escola, o material, também dá essa ideia, né, da temporalidade da escola, do currículo que a escola trabalhava. A arquitetura escolar também ela é fundamental, né? As escolas. A arquitetura escolar ela é importante porque, além do estilo, né, de marcar uma temporalidade, né, entender qual é o estilo que aquela escola foi construída, né, a estrutura da escola, né, que
ela acompanha um determinado projeto de governo, né? Em muitos lugares a gente percebe que a mesma construtora que fazia as pontes do Estado, em determinado momento, elas também faziam escola, também faziam as praças públicas, né? Então, o mesmo material, os hospitais, então, às vezes você vai em um hospital construído na mesma época que uma escola, o revestimento é o mesmo, porque foi a mesma construtora que fez, etc. Então, assim, e os padrões, né? Se você pensar nas plantas, né? As plantas panóticas das construções da época da ditadura militar, né? As escolas feitas de uma forma retangular, com a sala do diretor no meio, na centralidade, para ele observar todo o comportamento das pessoas dentro da escola, né? A escola com a bandeira, né? Com o pavilhão na frente da escola, para que todos os alunos chegassem, primeiro cantasse ali o hino nacional, né, fizesse os vultos à pátria, tudo isso, a estrutura da escola, né, a arquitetura ela nos ajuda a pensar um monte de coisa. Então, assim, quando a gente vai estudar a instituição escolar, a gente precisa olhar a instituição por fora e por dentro, né? Entender como é que as mudanças que a escola também realizou, né? As bricolagens que os diretores fizeram para atender às necessidades, né? As escolas que tiveram que ser ampliadas às pressas, as escolas que funcionavam, por exemplo, 3 turnos, né? Pelo movimento de ocupação das cidades, né? Coisas muito comuns em Mato Grosso do Sul, né? Cidades que chegavam pessoas em um determinado momento e a escola, a estrutura da escola não tinha, né, espaço para atender toda a clientela. E como que a escola fazia? As placas, os álbuns fotográficos, as fotografias, dentre outros, também são fontes. E a produção audiovisual, né, que em determinado momento a escola também já começa a elaborar. Tá? Pode passar, Edna. Bom, agora nós vamos passar mais para uma parte prática, tá? E são as perguntas que nós podemos fazer para os documentos, tá bom? Então, aqui são várias perguntas e já uma parte mais técnica da leitura da fonte, né? Então, quem produziu o documento, né? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer para qualquer documento, né? Primeira pergunta, nós temos que construir uma análise, né? Eu sempre digo assim para os meus alunos: olha para o documento e faça essas perguntas básicas primeiro. Escreva sobre essas perguntas. Escreva, faça parágrafos que respondam a essas perguntas, né? Então, o documento foi produzido, né, pelo, pelo prefeito tal, diz respeito a tal coisa. Então, quem produziu o documento, quando o documento foi produzido, a temporalidade ela é importante, né? Porque a temporalidade, quando a gente trata de escola, nós vamos ligar a legislação da educação, né? Esse documento, ele corresponde a que legislação? Isso podia ser feito, não podia ser feito? É um documento que estava à frente da legislação, ou ele não obedecia à legislação, ou ele estava atendendo à legislação, né? Da mesma freira, que eu contei a história para vocês anteriormente, eu encontrei dentro de um livro ponto um, um recado dela assim: senhores professores, de hoje em diante somos obrigados a lecionar educação moral e cívica. E ela assinou, né? Então, veja bem, essa expressão somos obrigados a lecionar educação moral e cívica, né, tinha uma ideia ali, né, bastante implícita, ou seja, ela estava fazendo algo que ela mesma não concordava, né? Então, é, isso é importante a gente entender. E tinha a data no documento, né, que era um período, era em 1972, né? Então, quando o documento foi produzido, onde o documento foi produzido, onde o documento se encontra, essas questões são questões básicas para a leitura inicial do documento, né? Então, a identificação do documento. Isso é fundamental a gente entender. Pode passar, Edna.
Edna, pode passar? Não mudou? Não. Não é essa a intencionalidade da fonte? Ah, desculpa. Intencionalidade da fonte. É que eu tô. Por que que o documento, então, a intencionalidade da fonte, né? Qual é a intenção da fonte, né? Então, por que que o documento foi produzido? Para quem o documento foi produzido, né? Como o documento foi produzido? Então, essas questões para a gente entender sobre aquilo que é intencional da própria fonte, né? Por que o documento foi preservado? Por que esse documento existe até hoje, né? Onde o documento foi preservado? E o documento foi difundido, né? Alguém mais usou esse documento em algum momento? Por que que usou esse documento? Então, essas perguntas, elas são perguntas fundamentais para a gente entender e também fazer uma leitura da própria fonte, né? Para a gente ver, buscar qual é realmente a intenção, fazer uma interpretação da intencionalidade da fonte, tá? Pode passar? Bom, aqui uma pergunta fundamental, né? O que a fonte documenta? Eu trago aí uma imagem fotográfica, né, de uma sala de aula de quarta série de 1975. Então, a gente consegue responder várias questões, né, que eu fiz anteriormente, isso é uma fotografia, né, e é muito interessante essa fotografia. Observem que todos estão, né, a grande maioria dos alunos, não vou dizer todos, mas a grande maioria dos alunos estão olhando para o fotógrafo, né, até porque fotografia em 1975 era algo muito diferente de fotografia na atualidade, né? Então, em 75 você precisava ter uma máquina fotográfica, você precisava chamar atenção para a fotografia, né? Olha o professor onde ele se coloca, então é uma turma de quarta série e é um professor, né, do sexo masculino, que estava dando aula para essa quarta série, inclusive esse professor, ele deu aula nessa escola a vida inteira, né? Ele chegou na escola formado com magistério e aposentou com magistério, né, concurso de magistério. Observe o filtro de barro, né, lá na escola. Então, como é que era, né, como é que os alunos, né, eles se apropriavam da água, né, como que eles bebiam a água. E esse filtro, com certeza, tinha uma caneca, né? Os alunos não necessariamente levavam seus copos, né, suas canecas para a escola, exceto aqueles que as mães orientavam, né? Leva para. As mães usavam muita expressão, e eu encontrei, encontrei essa expressão, inclusive, nos livros de reuniões de pais, né? Chamado reunião livros de pais e mestres, para o filho não pegar boqueira, né? Então, os professores avisando os pais para levar a caneca para a escola, cada um usar a sua para as crianças não pegarem boqueira, para não usar a mesma caneca, né? Então, essas expressões, a gente vai cruzando as fontes, a gente vai entendendo uma série de coisas, né? E aí entender, né, como que era uma aula em 1975, que a gente vai pensar a partir de uma pedagogia tecnicista, né? Se a gente pegar o caderno de plano desse professor, né, como é que era, será como que foi essa aula desse dia da fotografia, por exemplo, que esses alunos estão aí, a gente percebe que existe uma quantidade de alunos que estão com uniforme escolar, né, que é a camisa branca, e outros não estão com uniforme escolar, né? Se nessa época o uniforme escolar ele era realmente obrigatório, ou ele não era obrigatório, né? Se existia dispensa em alguns dias da semana para o aluno lavar o uniforme escolar e ir para a escola sem uniforme escolar, como é que é essa invenção do cotidiano, né? Da escola, a gente percebe que lá fora tem uma professora possivelmente conversando, né? Então, assim, dá para a gente fazer uma série de leituras, né, dessa escola, né? E eu estudei nessa escola, né? Então, olhar essa imagem, né, olhar essa sala de aula aí, eu não estou nessa sala de aula, não fui aluno desse professor, mas eu estudei nessa escola, né? Então, a gente tem uma relação com a memória, né, e também com a possibilidade da leitura da fonte, né? Pode passar. Então, o que que a fonte documenta? Essa é a pergunta básica, né?
Bom, e na análise da fonte, além da identificação, da intencionalidade, né, a fonte sempre é analisada em sua relação com outras fontes e com outros conhecimentos que temos do passado e do presente, né? A gente sempre vai fazer as perguntas dependendo do nosso repertório intelectual, do nosso repertório cultural, né? Então, 4 níveis de inferência sobre o documento, né? O que o documento diz? O que você consegue perceber que esse documento diz? O que podemos inferir? O que nós podemos concluir, deduzir sobre o documento, né? Então, isso é importante a gente pensar. O que a gente conclui sobre esse documento? O que a gente deduz sobre esse documento? Então, a gente está fazendo a nossa análise, fazendo a nossa interpretação. E o que o documento não diz, né? O que é explícito aí, né? E o que o documento não diz. A gente tem que lembrar que não existe nada nas entrelinhas, né? Tudo é muito claro no documento. A clareza depende do nosso olhar, né? Eu não sou muito favorável a essa leitura das entrelinhas. Vamos ler o que está por trás das entrelinhas. Não tem entrelinhas na fala de ninguém, não tem, né? Eu penso assim, não tem entrelinhas na fala de ninguém, não tem entrelinhas, né, em lugar nenhum. As coisas são explícitas. E a gente vai, quando a gente olha e a leitura que a gente faz é justamente a leitura da nossa capacidade intelectual de fazer a leitura da fonte, né? Às vezes a gente não consegue fazer a leitura do óbvio, né? A gente não consegue entender. Às vezes as pessoas precisam repetir, precisam desenhar, e com a fonte a mesma coisa, né? O que ele não diz, né? O que o documento não diz, e o que e onde podemos saber mais sobre essa fonte, né? Onde nós podemos buscar outras fontes, né? Outras informações para que a gente possa compreender e fazer uma análise mais substantiva dessa fonte, né? Compreender essa fonte de uma forma melhor, né? Pode passar, Edna? Bom, aqui eu trago um recibo de cobrança de caixa escolar de 1971, né? Esse é o grupo escolar de Tangará da Serra, em Mato Grosso. Aí a caixa escolar é da aluna Maria da Penha, né? E ela pagava um cruzeiro por semestre, então 2 cruzeiros por ano, né? A professora, o nome da professora está escrito aí do lado, que é Lindalva, e a assinatura da diretora. Então, em 24 de abril de 1971, a Maria da Penha pagou, né, R$ 1 do primeiro semestre. Então, no segundo semestre, esse recibo ia ser pago novamente. Então, essa é uma leitura básica, né, desse documento, que a gente, obviamente, aplica a identificação anteriormente, né? Então, é recibo de caixa escolar, do Grupo Escolar de Tangará da Serra, de 1971, né? Todos os dados que eu acabei de falar para vocês. E o que o documento diz, né? O que esse documento diz? Esse documento, primeiro, nos diz que, em 1971, a escola brasileira, né, tinha caixa escolar, né? Não era um pagamento obrigatório, né? Mas a escola significa que a escola não era totalmente gratuita. Ou seja, as pessoas pagavam para estudar, né? Mesmo que fosse uma singela contribuição, as pessoas tinham que pagar para estudar, né? E, e aí a gente pode concluir várias outras coisas, né? O que é que nós podemos concluir, deduzir sobre esse documento? Nós podemos deduzir que, de repente, essa caixa escolar ela vai servir como... E aí a gente precisa buscar mais informações sobre isso, né? Essa caixa escolar ela pode produzir uma segregação, né, antecipada, ou seja, se eu não tenho dinheiro, eu não vou para a escola porque eu não vou conseguir pagar a caixa escolar. Ela pode produzir uma hierarquia na escola de quem pagava a caixa escolar e de quem não pagava, porque quem não pagava eram as pessoas mais pobres, né? E quem pagava eram as pessoas que tinham condições financeiras. Então, pode produzir também uma hierarquia escolar, né? Esse documento, né? Ele vai inferir uma série de questões relacionadas ao modelo e à organização da educação, né?
dos anos 70. Ele vai nos remeter à legislação, a gente precisa buscar, né, a legislação que fala sobre a Caixa Escolar, como ela foi imposta, né, por que ela foi criada, qual o significado da Caixa Escolar, qual é a durabilidade dessa Caixa Escolar, né? O que significava, será, para a família da Maria da Penha pagar a Caixa Escolar, né? Como a sociedade naquele momento se comportava em relação a esse pagamento ou não da Caixa Escolar, né? Então, a gente pode fazer uma série de questões, né, sobre o que o documento também não nos diz, né? Inclusive da forma como esse controle era feito pela escola. Então, a gente percebe que era um papel, né, bastante simples, né, que a escola fazia um recibo simples, e como que a escola fazia esse controle, né, a partir dessa simplicidade, né? Isso significa, inclusive, qual era, na verdade, o valor que a escola dava para esse pagamento de caixa escolar, né? Dessa forma de recibo e tal, que era uma forma individual de cada escola, né? Eu já vi outros recibos de caixa escolar, né, um pouco mais melhor trabalhado, etc., né, com campos maiores, com ocupação de uma folha inteira, né, do papel e etc. E o que e onde podemos saber mais, né? Então, onde a gente pode buscar mais informações sobre a Caixa Escolar, onde a gente pode buscar mais informações sobre esse grupo escolar, né? Aqui a gente já identifica, inclusive, o tipo de instituição também, né? Que era um grupo escolar, qual é a diferença, por que ainda nós temos nos anos 70, né, 1971, os grupos escolares, né? Será que a Lei 5692/71 ainda não estava em vigor, era abril, né? O que essa lei mudou depois, né? Será que ela manteve a Caixa Escolar ou não, né? Então, por conta da proximidade ou na proximidade da lei, o próprio grupo escolar, né? Porque a 5692/71 também cria as escolas de primeiro e segundo graus, né? Rompendo com essa ideia de grupo escolar, que se mantém de uma forma cotidiana, né? Na memória das pessoas por muito tempo, a ideia de grupo escolar, né? Pode passar, Edna? Aqui, outras questões que nós devemos fazer, né, para o documento, a materialidade do documento. O documento é um documento original, é uma cópia, o documento é manuscrito, o documento é datilografado, o documento é digitado, o documento contém anotações à mão, o documento possui carimbo, o documento tem cabeçalho, o documento tem papel timbrado. Toda essa materialidade do documento ajuda a gente a entender sobre a procedência, o processo de elaboração do documento, o significado dele, a fazer as nossas interpretações. Então, todos esses elementos, eles são fundamentais, tá? Pode continuar. Aqui a fotografia, né? As fotografias, fazendo um recorte aí na fotografia como documento, as fotografias sempre têm intencionalidade, contexto de produção, autoria. O que dizer sobre o enquadramento, da escolha da imagem a ser fotografada, ou ainda da decisão acerca da fotografia ser revelada e ampliada no meio de tantas outras, né? O que perguntar diante de uma fotografia? Onde está a pessoa que fez a fotografia? Quem era a pessoa, a seu ver? Onde está a pessoa? A gente pode trabalhar com as diversas temporalidades, né? Onde está a pessoa naquele momento que ela fez a fotografia e também o que significa, onde é que está o fotógrafo, se a gente sabe o nome do fotógrafo, etc., né? Quem era a pessoa a seu ver, né? Quem era a pessoa ao ver do fotógrafo, como as pessoas fotografadas, se for o caso, parecem se relacionar com o fotógrafo, por que vocês acham que a fotografia foi realizada, quanto tempo vocês acham que levou para a fotografia ser realizada, por quê, né? Essa construção da fotografia, ela é fundamental também na análise fotográfica, tá? Pode passar, Edna. Aqui tem uma fotografia, e essa fotografia aqui tem eu, né? Eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse. Conseguem? Aqui, esse menino que tem, né, essas duas marquinhas aí em vermelho sou eu. Isso aqui é
é a Sim, professora. está dando para ver. Essa é a minha professora da segunda série, no ano de 1976, né? Era uma festa do Dia dos Professores, né? Então, aí, todos nós comemorando o dia da, da professora, né? Tem um bolo no centro que não dá para ver, né? Os canecos, né? Tinha um balde de suco também, que era distribuído. A escola é de madeira, a gente percebe, olha, a escola de madeira, né? A janela ali atrás está fechada, né? A mesa, o forro da mesa, né? Os alunos, algumas crianças com os balões, né? E a professora aí nessa fotografia sendo homenageada, né? Então tem várias questões que a gente pergunta, né, nessa imagem, obviamente, né? O bolo está ali, mas quem será que fez o bolo, né? Como os alunos se organizaram para fazer o bolo? Então todos colaboraram com algum tipo de ingrediente e uma mãe de um colega fez o bolo, né? Então essas coisas todas, né? Vários elementos do que eu coloquei desde o processo de identificação, né, até o processo de intencionalidade, né, marcam essa fotografia, né? E essa fotografia, ela nos ajuda a entender também, assim, dá para a gente perceber um pouco do percurso, né? Esses meninos, cruzando essa fotografia com o livro de chamada do professor, né? Aonde estão esses meninos, por exemplo? Como que eles construíram a vida escolar deles, como, sabe, para onde eles foram, quem são eles, né, no que eles se transformaram, né? É, essa fotografia, ela cruzando com outras fontes, a gente tem inúmeras possibilidades, né? Então, quando eu me deparei com essa fotografia e como um pouco historiador da educação, né? Eu fui justamente tentar entender um pouco dessa trajetória, lembrar onde que estão esses meus amigos, né? Quem são eles? O que foi feito da vida deles, né? Lembrando sempre que quando a gente reside numa cidade de interior, é muito mais fácil, de repente, você perseguir, né? O que é essa cultura escolar de uma escola que muitos estudaram juntos, né? Por vários anos, né? O que essa cultura escolar ajudou a construir essas pessoas, né? Enquanto seres humanos, enquanto pensadores de uma realidade, né, enquanto sujeitos políticos, enquanto cidadãos, né? Como que essa cultura escolar feita nessa escola, né? O que ela fez, né, dessas pessoas, né? Quais ficaram pelo meio do caminho, né? Nessa construção do processo de escolaridade e tal, né? Então são várias questões que essa fotografia nos possibilita. Pode continuar, pode passar. Então, analisando o objeto fotografado, né, é importante que a gente descreva as pessoas, né, o que elas estão fazendo, o que estão vestindo, onde elas estão. A gente faz uma análise mais densa da fotografia a partir disso, né? Descrever a paisagem, o local, se é dia, se é noite, se é na cidade, se é no campo. Descreva uma fotografia, se a imagem está centralizada, o que você vê no plano da frente, no plano de fundo da fotografia, se a imagem está focada, né? Então, a gente não precisa de muitas fotografias, né? Nós precisamos de uma boa análise de fotografia, né? Pode passar. Aqui, uma entrevista minha, né? Aí eu sem barba já há um tempo. Isso é uma freira, mas não foi a freira que me disse aquilo. Essa é uma outra feira, essa freira já é muito mais tranquila, assim, muito mais... Aí o gravador, eu estava fazendo a fotografia nesse gravador na época, né? Com fita, que a gente tinha que virar a fita e etc. Hoje a tecnologia mudou bastante, né? E isso daí foi feito em 2000, essa entrevista, ela foi realizada em 2007, se não me engano, 2007, 2008, né? Pode passar, Edna. E aí eu vou falar rapidamente, né, sobre as fontes orais, que são fontes fundamentais também para a nossa pesquisa em história da educação, principalmente quando a gente trabalha com o tempo presente, né? Com os testemunhos vivos, né? E é muito complicado a gente trabalhar com testemunho vivo, né? Porque
quando a gente trabalha com testemunho vivo e quando a gente trabalha com uma sociedade, né, em determinados locais assim, muito específicas, as pessoas... Uma vez um senhor, uma vez um senhor bateu na porta da casa do meu pai lá e falou: ah, você que é pai do Carlos Ednei, que escreveu um livro sobre a cidade, eu quero falar que esse livro aí não está certo não, porque eu não estou no livro, né? E eu não estou no livro, eu tinha que estar no livro para o livro estar certo. Então, eu tive aqui, por que ele não me colocou no livro, né? Eu morava aqui há muito tempo e ele entrevistou o fulano de tal, que é meu compadre, conversou com o fulano de tal, é padrinho da minha filha, e eu não estou no livro. Então, a história a história que eu escrevi, né, não estava certa. Então, a gente encontra esses testemunhos vivos o tempo todo, né, e eles questionam a materialidade, né, daquilo que você fez, né, daquilo que você escreveu, né. E isso é muito interessante, né, isso é muito legal, porque percebe-se assim, primeiro porque eles leram, né, eles leram, e depois é muito legal porque eles começam também a usar aquela escrita sua como uma mistura, né, das informações que eles têm com novas informações, né? Então eles começam a linkar aquilo que você escreveu com outras coisas, com novidades que realmente não estão naquilo que não aparece na sua obra e etc, né? Então, isso é muito interessante. Então, as fontes orais, elas são essenciais justamente porque elas nos ajudam a entender um pouco, né, dessa vida do tempo presente, né? Quando a gente trabalha aqui em Mato Grosso com regiões de colonização recente, por exemplo, esse ano foi criada uma cidade, né, Boa Esperança do Norte, aqui, bem perto, inclusive, daqui de onde eu estou. E eu tive a felicidade de orientar uma menina no curso de artes visuais. Ela quis fazer uma exposição fotográfica, uma análise de uma exposição fotográfica sobre Boa Esperança do Norte, né? E é muito legal. E ela era professora e tal. E ela fez uma exposição fotográfica com fotografias antigas e foi muito legal porque eu fui entendendo, depois que eu vi que o município, a vontade das pessoas, que era distrito ainda, né? Era distrito de uma cidade chamada Sorriso, que vocês já ouviram falar, né? Então, ela fez um trabalho assim, muito interessante, né? Porque eu entendi essa percepção de Boa Esperança do Norte, né? Como essa cidade de colonização recente vai sendo feita, né? Muito parecida com todas as outras, né? E ela fez entrevistas, eu pedi para ela fazer entrevistas, né, com os moradores para que eles lessem as fotografias junto com ela, né? Então ela tinha fotografia, mas eu queria que o morador da cidade lesse a fotografia, falasse para ela quem eram as pessoas que estavam lá, né? Para ela fazer justamente um bom registro, né? E uma boa análise das fontes que ela tinha. Então, quando a gente trabalha com fontes orais, é essencial a gente selecionar o testemunha, né? Não dá para encontrar um testemunho que não fala, que não conversa, que não vai contar histórias para você. Você precisa de um testemunho, né? Você precisa de um lugar para entrevista, não pode ser um lugar barulhento, né? Você precisa ter um roteiro. Tem gente que não é muito favorável a roteiro, mas eu acho que a gente precisa ter um roteiro, né? Porque não é todo dia que nós estamos tranquilos, com todas as nossas ideias organizadas para fazer as perguntas de uma forma organizada. Então, se você tem um roteiro, você é capaz de tirar o entrevistado de uma digressão que ele começa a fazer, né? Você consegue fazer melhor isso, né? Então, hoje em dia, hoje mesmo, eu estou dando uma disciplina aqui, e eu pedi para os alunos fazerem um podcast, né? Que é, na verdade, uma entrevista e fazer um podcast com pessoas que trabalham na construção civil, né? E não pode ser engenheiro, tem que ser pessoa simples, porque eu estou dando uma disciplina aqui ligada à questão, é uma disciplina chamada Sociedade e História, né? De um curso de engenharia civil. E aí eu fui convidado para trabalhar essa disciplina e gostei justamente para entender esse outro universo, para compreender um pouco disso. E aí eu pedi para os alunos fazerem um podcast, né? E eles começaram a gravar esse podcast, né? E a gente fez um roteiro, colocamos as questões e tal, e a maioria buscou pedreiros, né? Servente de pedreiro,
né, para fazer o podcast. Fizeram alguns na obra, né? Então, assim, trazer o testemunho, né, a testemunha, o lugar da entrevista, fazer um roteiro, escolher as pessoas que conseguem falar, isso é muito importante, né? Nesse caso aqui, a gente está trabalhando a questão da organização do mundo do trabalho, a importância do trabalho dele, o que significa, se ele compreende, uma série de coisas. Então, continuando aqui sobre as fontes orais, organizar o grupo a ser estudado a partir de sua faixa etária, conforme o tema e o período histórico selecionados na problemática da pesquisa, então, é fundamental, né? Então, a gente precisa saber quem a gente vai entrevistar, qual é o grupo, qual é a faixa etária que a gente vai entrevistar, porque tem a ver com a temporalidade da nossa pesquisa. Não adianta você entrevistar alguém que esteja muito longe da temporalidade, que ouviu falar, né, que não viveu, que não tem a prática do cotidiano, daquela temporalidade, né? Então, se você tem o neto, mas você tem o avô, né, dê preferência para a faixa etária do avô, né? Caso você vai trabalhar, obviamente, com a temporalidade do avô em relação ao seu objeto de pesquisa, né? Limitar o tempo e evitar perguntas minuciosas, né, que podem acabar perturbando e confundindo a testemunha. O entrevistador deve, primeiramente, ouvir, atentar à psicologia da testemunha, né, conhecê-la e respeitá-la. Eu estou chamando aqui de testemunha, né, como uma expressão, mas vocês podem utilizar, né, o entrevistado, etc. Então, assim, conhecer quem você vai entrevistar é importante, né? Saber, por exemplo, emocionalmente como está aquela pessoa, né? Isso é fundamental. Não dá para a gente entrevistar alguém que teve um luto na família, né, há pouco tempo, porque vai ter digressão, vai ter outro tipo de emoção na voz, exceto se for um trabalho de psicologia, né? O sucesso da entrevista depende da relação de amizade conquistada através de encontros anteriores ao dia marcado para a entrevista, né, entre a testemunha e o pesquisador. Por exemplo, eu trabalhei muito com freiras e eu sempre tive acesso às entrevistas, aos documentos das freiras, né, ao ponto da freira chegar e falar: ó, Carlos, está aqui nesse armário, você pode abrir e olhar tudo, né? Eu me sentia assim, meu Deus, né, feliz naquele momento de estar ali, naquele espaço, e poder fazer ganhar confiança encontrava coisas, né, que de repente, se ela tivesse olhado antes, ela não ia permitir que eu olhasse, né? Mas você ganhar confiança e também respeitar essa confiança, né? Eu acho que isso é fundamental, né? Então, não saber, né, estabelecer uma conversa, mostrar os objetivos, né? Deixar evidente o que você está fazendo, né? Eu acho que isso é muito interessante, né? É muito poderoso isso, né? Essa relação que a gente tem antes, né? Eu, inclusive, trabalhei com freiras, que eu encontrei as crônicas, né? Os livros que elas escreviam, em alemão, e eu não sei nada de alemão, né? E a gente tinha que ler o documento ali mesmo, né? Eu não tinha outra opção, né? Não tinha celular para fotografar. Eu tinha aquele scanner de mão antes, né? Que tinha um scanner de mão para você, comprei aquele scanner de mão para facilitar. Mas não adianta nada escanear, depois eu tinha que digitar aquilo e mandar para um tradutor. Mas eu ganhei a confiança de uma freira que sabia alemão. O que ela fazia? Ela ia lendo, olha lá o trabalho, ela ia lendo o alemão em português e eu ia digitando a tradução, né? Obviamente que ela poderia, tem coisa ali que de repente ela poderia ter mudado, mas era a leitura da tradução que ela tinha estabelecido comigo, né? Que eu achei muito legal, porque era ela revisitando as crônicas, né? E ela fazia comentários, ela não só revisitava o que estava escrito, como ela fazia comentários sobre aquilo que estava escrito. E eu tinha que fazer as anotações, inclusive, dos comentários dela, né? Então demorou muito mais o trabalho para ser feito, mas, né, eu tive uma tradutora oficial que entendia, inclusive, sobre o assunto que estava sendo colocado ali. Então, o lugar escolhido também é importante para o sucesso da entrevista, deve ser tranquilo, onde o entrevistado sinta-se à vontade, tá? Pode passar. E, por fim, né, escrever sobre a história de instituições escolares, de regiões de colonização e história do passado recente é encontrar-se com os testemunhos vivos nas praças, nas esquinas, nas ruas e nas escolas, né? O documento emerge
pois sempre alguém tem uma fotografia em seu baú ou um caderno escolar entre seus pertences, uma história para contar. Então, quando você vai entrevistando, para aí, eu vou ali pegar uma fotografia. Espera aí, eu tenho um documento aqui. Eu tenho um boletim daquela época, boletim escolar daquela época. Eu tenho uma carta que eu escrevi para a professora. Né? Eu tenho um presente que eu ganhei. Né? Então, assim, essas questões são importantes. Então, diante disso, é preciso descobrir os nexos, né? Conforme salienta o Justino Magalhães, mas, contudo, é prazeroso, pois não há instituição escolar ou educativa que não mereça ser objeto de uma pesquisa histórica. Essa é a frase última aí do Sanfelice. Então, todas as instituições merecem, né, uma pesquisa histórica. Esses dias eu fui banca de uma aluna da Beth, Alessandra, do doutorado, sobre história de colonização recente, de uma instituição escolar muito interessante, né? E eu fiquei imaginando o tempo todo, assim, pela documentação que ela apresentou, né? Eu fiquei imaginando eu fiquei pensando, né? Muitos historiadores amigos meus não gostam muito que eu afirmo isso, né? Mas eu sempre afirmo. Qual é a responsabilidade da escola em relação à formação do cidadão daquela cidade, né? Porque muitas pessoas, uma escola que teve uma única, parecido com aqui, uma cidade que teve uma única escola por muito tempo, né? Que a maioria dos pais que estão lá hoje, alguns são até avós, estudaram na escola, os filhos estudaram na escola e os netos estudaram na escola, né? E às vezes alguns com os mesmos professores, porque um professor demorava, né, 25 anos para aposentar uma professora do ensino fundamental, né? Então, às vezes, a mesma professora dava aula para o pai, eu dei aula, né? Para pai, para filho, para mãe, para filho, né? Então, qual é a responsabilidade que a escola tem com todo esse universo da cultura escolar, né? Da cultura da comunidade, na verdade, não é da cultura escolar, né? Da cultura da comunidade, né? Qual a responsabilidade que a escola tem, né? A corresponsabilidade, né? Então, isso é muito importante, a gente saber ver a cidade, né? Cuidar do ambiente, cuidar das pessoas, né? Cuidar do outro, entender o outro, respeitar o outro, né? Essa coisa dos direitos humanos, essas questões do preconceito, né? Toda essa responsabilidade, toda esse conjunto de elementos que nós somos corresponsáveis. Eu penso que nós somos corresponsáveis, né? Na formação do sujeito, né? Para isso que serve a escola, né? Para a gente construir essas possibilidades, né? Mas é isso, né? Pode passar, Edna. Essas são as referências. Eu indico esse livro aí da Verena Alberti, que é fundamental. É um texto muito curtinho da Verena Alberti no livro da professora Marieta, né, da Margarida, que é o Dicionário de Ensino de História. Ela trabalha com essas questões de fontes, né? Aí a minha tese, essa última escrita sobre a da minha tese, eu não coloquei a referência correta, o Justino Magalhães e o Sanfelice. É isso, estou aberto, então, aos questionamentos. Depois eu posso encaminhar para você esse slide, tá? Por favor, eu agradeço, inclusive. Carlos, muito obrigada pela sua excelente exposição, uma exposição assim bastante didática, mas bastante significativa, não só para pensar, né, as análises acerca da história das instituições educativas, mas também para pensar a análise de fontes para além daquelas que estão na escola, embora a maioria das nossas pesquisas tenham essa questão aí, esse viés, que são fontes que muitas vezes provêm do que? Das instituições escolares, estudando ou não, tendo ou não as instituições escolares como objeto de estudo. Bom, antes que a Silvia, eu vou pedir uma licença aqui, que o Ronaldo, Silvia, eu posso colocar você como a próxima a perguntar, fazendo um favor? Inclusive, quero dizer aqui, Carlos, que tem vários comentários aqui falando a respeito do seu trabalho, que estão gostando muito e da importância aqui e o significado de uma palestra como a sua de hoje, tá? Então, está sendo bastante elogiado aqui no chat e parabéns para você. Silvia, eu quero te pedir uma licença antes, porque o Ronaldo, ele fez uma pergunta. E o Ronaldo, teria como você ligar aí a sua câmera, o seu microfone, fazendo um favor? Embora o Carlos já falou a respeito das questões das fontes orais, eu gostaria de saber se você gostaria que o Carlos falasse um pouco mais, porque a pergunta do Ronaldo vai a este encontro. Ronaldo?
A pergunta do Ronaldo, Carlos, né? Ela diz respeito assim: boa tarde, professor. Tudo bem? Gostaria que falasse mais. Ele apareceu, Ronaldo. Apareceu? É. Ô, Ronaldo, você gostaria que o professor Carlos falasse mais um pouco da sua questão aqui, ou aquelas partes que o professor Carlos já colocou acerca de fontes orais já esclarece? Bem, boa noite a todos e a todas. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Sim. Ok. Eu sou o Ronaldo, um prazer estar aqui com vocês nesta noite. E a minha dúvida, ela surge aí com relação a uma proposta de estudo que eu venho desenvolvendo, que é para se pensar acerca de histórias de vidas de professores gays. Qual que é a questão, né, com a qual eu me deparo mais recentemente? É justamente, né, a possibilidade de pensar essas trajetórias de vida, seja nas suas experiências, né, individuais, coletivas, na escola, fora da escola, através da história oral. Mas eu também sinto uma certa dificuldade em encontrar documentos para fazer um cruzamento de fontes, né? O que já me foi muito cobrado em algumas ocasiões. Então, a minha pergunta, já fiz essa pergunta em uma outra ocasião também, em outro evento, é existem problemas, né, vamos dizer assim, em pesquisas de história oral que são feitas apenas com a fonte oral, sem ter outros documentos para fazer esse cruzamento? Se o senhor puder falar um pouco mais sobre isso, professor, eu ficarei grato. Ronaldo, eu acho muito significativo o seu tema. Eu fico bastante impressionado assim com essa possibilidade de você fazer uma pesquisa sobre essa questão. E pensando se você pensar numa temporalidade anterior, né? Por isso que você não vai encontrar fontes. Veja bem, se a gente pensar nos cursos de magistério, antes, para entrar no curso de magistério, se fazia uma prova de habilidades. A gente tinha que fazer uma prova de habilidades. E essa prova de habilidades, eu fiz magistério, estou falando para vocês porque eu fiz magistério. E essa prova de habilidades, ela estava muito ligada a essa questão assim, ó, você vai fazer uma prova para testar os seus conhecimentos, se você tem condições de ser um professor, né? Mas eu percebia como uma prova de eliminação de algumas pessoas para não fazer o magistério, por uma razão ou por outra. Eu, por exemplo, ouvi, né? Por exemplo, ouvi de alguns colegas que tinham sido recusados, não tinham passado na prova de habilidades, né? E, obviamente, que em nenhum momento a escola falou assim, ele não passou na prova de habilidades porque ele era gay, né? E ninguém era gay assumido, né? Mas, os comentários que se tinha à época, né? Os comentários que se tinha à época era justamente, né, porque a pessoa que tinha sido recusada no curso de magistério é que ela não poderia ser bem vista pelos pais, etc. e tal, né? Então, assim, por isso que você não vai encontrar registro disso. Eu acredito que você não vai encontrar nenhuma fonte para fazer esse cruzamento. O que você vai encontrar são justamente a fonte oral que vai poder fazer esse depoimento. Até porque eu também já comecei uma pesquisa sobre homens no magistério, né? Eu, inclusive, ia falar sobre isso aqui, sobre homens no magistério. Mas como a pesquisa não evoluiu muito, aí eu falei para a Alessandra, né? Eu quero falar sobre outra coisa. Mas, assim, quando a gente pesquisa homens no magistério, a gente pesquisa um conjunto de homens, os homens predominam no magistério, principalmente, estou falando de Mato Grosso, né? E estou falando de Mato Grosso nos anos 60, 70, 80, 90, que eu me dediquei a fazer uma pesquisa nesse sentido. Os homens no magistério são homens que não fizeram o curso de magistério, mas viraram professor porque tinha uma formação a mais lá na comunidade que ele morava, então eram professores leigos e trabalhavam em comunidades rurais, tá?
Na cidade, nós vamos ter poucos professores. E os professores, por exemplo, os homens que fizeram magistério, poucos exerceram a sala de aula no magistério. Poucos iam para a escola. Então, se você tem uma escola, as escolas que eu pesquisei nos anos 70, muito parecidas às cidades, né? Você tem um número significativo de professoras e, às vezes, você tem um ou dois professores no magistério do ensino fundamental. Quando eu estou falando aqui, quando eu falo professor no magistério, eu estou falando da educação do primeiro grau lá atrás, da primeira à quarta série, tá? Porque os professores das disciplinas específicas, aí você vai ter um número maior de homens. Aí aparecem os homens. Mas eu estou falando dos professores de primeira a quarta série. Então, você vai ter um número bem reduzido de homens, né? E é importante a gente entender isso, né? E na cidade, você tem poucos professores. E os professores que faziam o curso de magistério, muitos não lecionavam, não trabalhavam como professor. Fizeram magistério para ter uma formação de ensino médio, mas não estavam na sala de aula de 1 a 4, ou exerceram alguma atividade relacionada à gestão da escola, né? Mas não na sala de aula, na cidade, isso na cidade. Agora, tem professores que começaram a carreira no magistério, como professor leigo, fizeram os cursos de formação de professores. Em Mato Grosso teve um curso chamado Logos 1, depois Logos 2, né? E esses professores aposentaram professores na zona rural, tá? Mas, né, você não via essa discussão e nem esse emblema em nenhuma questão sobre essa relação do professor ser homossexual, né? Isso era muito velado, é a questão do preconceito camuflado. Então, a sociedade geralmente ela impediu. Por isso que, né, a melhor fonte para você é a fonte oral, sem dúvida nenhuma. E você pode justificar justamente pela ausência de outras fontes, né? O próprio esqueço o nome dele aqui, o MEI, como que é o primeiro nome dele? Esqueci aqui. O MEI, ele fez uma É o tese. SEB. Bom, É isso, SEB. SEB. Ele Bom fez, mês. SEB Bom MEI, ele fez a tese dele de doutorado só com fontes orais, né? Obviamente que tem pessoas que criticam, etc. e tal, mas se você tiver um bom amparo, né, historiográfico da fonte oral, é perfeito isso, né? Eu acho que você pode fazer sim, sem ter problema nenhum, né? E obviamente que e a justificativa, você não tem esses documentos, né? Você não tem esses documentos. Você vai encontrar professores no magistério nas escolas católicas. As escolas católicas também você encontra homens no magistério, né? Mas ali eles eram padres, né? Não eram homens, eles eram padres, ou homens padres, né? Ou padres homens, mas padres, né? Então já é uma outra categoria de análise diferente, tá? Alguém mais gostaria de se inscrever? Ronaldo, está satisfeito? Ronaldo, eu gostaria de fazer uma pergunta, que você se apresentasse. Você falou, Ronaldo, você é de onde? Ah, sim. Bem, eu sou de Rondonópolis, atualmente eu estou vinculado ao programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Mato Grosso, aqui do campus Cuiabá, onde eu ingressei no ano passado e estou na fase de reformulação do projeto de pesquisa, tentando fazer algumas readequações no meu corpo metodológico para dar conta dessa pesquisa, que trabalha com histórias de vidas de professores gays. Quem que te Certo, orienta? obrigada. A professora Liliane Charbel, ela é professora do programa de pós-graduação em serviço social, Ah, e ela trabalha na verdade, ela diz que é meio que uma aventura, né? Mas, assim, ela tem se desafiado a trabalhar com histórias de vida, e aí, por essa razão, ela acabou, né, aceitando me orientar na pesquisa de doutorado. entendi. Muito bom. Você está Obrigada, Ronaldo. perto de mim, né? Eu agradeço. Bom, então, duas pessoas a mais levantaram a mão, então eu abro a palavra agora para a Marisa e posteriormente para a Cíntia.
Boa noite a todos. Boa noite, professora Alessandra, professor Carlos, Ednei. É um prazer ouvi-lo. Bacana que o senhor vai compartilhar com a gente o material. Eu sou orientanda da professora Alessandra e no nosso pós-qualificação... O senhor está ouvindo? Estou. Que aqui para mim está dando uma retumbada aqui. A gente também caiu nessa lacuna, porque eu queria aproveitar esse gancho do colega aí que fez essa questão dos documentos, professor. Nós caímos também nessa questão, que nós estamos usando bastante as fontes orais, bastante assim, as que nós localizamos. Nós trabalhamos uma escola protestante aqui ainda na época do antigo sul de Mato Grosso, antes da divisão, no recorte temporal da década de 1950. E também, nesse período, nós nos deparamos com poucos alunos já que são vivos ou professores. A maioria dos professores não tem realmente material que eu consegui localizar. E nós nos deparamos com uma questão, professor, que os documentos, o restante que sobrou, aqui no caso, a secretaria, eles não autorizaram a gente a escanear. Então, alguns não, todos eles, a gente teve o acesso apenas para eu fazer a transcrição. Eu pergunto para o senhor, naquela questão, quando o senhor falou assim, quando a gente localiza lá, por exemplo, a gente vai entender muito do sujeito desse espaço a partir, por exemplo, dos livros atas ou livros de matrículas, tudo isso, né? E até esse percentual que o senhor colocou ali da taxa, eu também localizei. Só que são documentos que esses eu não pude acessar. Como que eu poderia trabalhar isso sem incorrer com a questão do Comitê de Ética que a gente está ligado na pesquisa, que ela foi submetida na plataforma Brasil. Não sei se eu me fiz entender, seria isso, tá? E parabéns mais uma vez pela palestra. Você tem acesso a alguns documentos e alguns a escola a escola proibiu, né? Na verdade, professor, essa escola ela já não está funcionando há mais de 40 anos. Então, do período que eles conseguiram essa documentação, da primeira parte da escola não tem documentação, nem na igreja onde ainda funciona, né, nessa igreja protestante, e na secretaria eles têm mais ou menos um resíduo de documentação de uns 5 anos, mas eles tiveram bastante resistência em não ceder essa documentação, mesmo com os ofícios, tudo certinho, e algumas questões das pastas dos alunos que eu ainda não consegui pegar, porque lá tem essa questão, como o senhor colocou, da família, o percentual financeiro, tudo isso, né? Essa parte eu não consegui pegar ainda. Então, eu penso que não tem problema ético nenhum aí, né? Primeiro que você está falando de uma instituição de 40 anos atrás, né? Segundo, que é importante você falar sobre esse acesso aos documentos, né? Não colocar como uma imposição, né? Falar, falando de tal não deixou eu ter acesso. Não é isso, né? Mas é mostrar que o que você teve acesso e o que você não teve acesso, né? Qual a leitura daquilo que você fez, né? Quais perguntas você faria para aquilo que você não teve acesso, né? Porque essas perguntas que você faria, elas possibilitam nova investigação em um outro momento, né? Mas pelo menos você tem eu acredito que você tem esse universo de curiosidade, de investigação, né? De indício. Como é o que você faz, o que faltou, né? Quais são os elementos que poderiam, né? Te construir outras possibilidades a partir dessa pesquisa? Primeiro você tem que trabalhar com a materialidade que você tem. Ver o que tem e o que não, o que você poderia ter acesso e você não teve, mas existe, que está lá. Eu acho que isso tem que aparecer na sua escrita, né? Porque a nossa escrita, ela também é um processo de resistência e de denúncia, né? Quer dizer, você não está compreendendo uma sociedade, de repente, de uma forma, de uma outra maneira, né? Isso não significa que você não esteja fazendo uma leitura e uma interpretação daquilo que você já tem. Mas você poderia fazer outra interpretação além dessa, entendeu? Não significa que fosse mais completa também, ou mais complexa, né? Mas você poderia fazer outra interpretação. Então, eu acredito que você tem que trabalhar com a materialidade que você tem, né?
e deixar evidente aquilo que você sabe que existe, que não foi pesquisado. E por que não foi pesquisado, né? Então, a gente tem esses limites do acervo, os limites do arquivo, né? As fronteiras, né? E essas fronteiras, só de ter uma fronteira, ter um limite, já nos diz muitas coisas, né? Da própria constituição da sociedade, da forma que essa sociedade ela é feita, né? Quando a gente trabalha com igreja protestante, com escola protestante, né? É muito interessante a gente pensar esse universo, né? Porque existe um jogo de poder entre as escolas, né? As escolas católicas e as escolas protestantes, a escola católica ela estava com o objetivo de romanizar todo mundo, né? De fazer todo mundo ser católico, isso é claro, é evidente em todas as pesquisas que a gente faz, em qualquer sentido, né? E ela conseguiu em um grande efeito, né? Mas, por outro lado, você tem os rompimentos, né? Os hiatos aí construídos pelas escolas protestantes, né? Eu acho que a ética protestante, o espírito do capitalismo, né? Do Weber, ele ajuda a gente a entender muito isso, assim. E até porque essas escolas foram feitas, né? Porque eram escolas que tinham muito mais um discurso do capital, né? Do que as escolas católicas. As escolas católicas, elas têm um discurso muito mais da caridade, né? E, obviamente, que é uma caridade, entre aspas, né? Uma caridade mas de manutenção do status quo, né? Mas a escola protestante, ela tem esse universo de um currículo de discurso, né? Voltado para o capital bastante significativo e que alcançaram muito êxito, né? Então, a gente tem essas coisas aí. E aí, uma pergunta interessante, Marisa, é por que as igrejas evangélicas pentecostais, hoje em dia, não investem em escolas, né? Não tem escolas. Mas, sobretudo, incentivam as meninas, as moças, a serem professoras, né? Se você pegar os cursos de pedagogia, né, uma parcela significativa deles tem um número significativo de evangélicas fazendo curso de pedagogia para ser professoras. E elas são incentivadas na igreja a serem professoras, né? É muito interessante a gente entender isso, né? Como é que a igreja chega à escola, né? Como é que o discurso da religião, né? De uma religião específica consegue chegar dentro da escola utilizando o currículo escolar, né? Então, um trabalho assim me suscita essas perguntas, esses questionamentos. Ou aí, não sei se você dá aula no curso de pedagogia, Alessandra, né? Mas, ou aí, por Sim. exemplo, o número de evangélicas no curso de pedagogia é pequeno. Isso cabe um estudo significativo, né? Para a gente entender como isso tem sido feito, isso tem sido construído, né, no imaginário social, né? Qual o significado que isso tem e qual o significado que isso terá no processo de formação das nossas crianças, por exemplo, né? Uma vez crianças formadas no universo católico, uma vez formadas no universo protestante, né? E outra vez, né, formada nesse outro modelo de universo, né? Professor, só mais uma perguntinha para não atrasar. Quando o senhor falou também da questão da evasão ou seria a repetição, eu também fiquei nessa dúvida, analisando os documentos. Primeiro, lá, essa escola funcionava de primeiro a quarta série primária. Então, o primeiro ano, por exemplo, eram bastante turmas e ele vinha naquele declínio. O senhor colocou uma questão que seria muito pela questão do estudo, pela questão da avaliação, de como seria isso, ou eu também eu penso, será que não seria essas crianças começavam a ser inseridas no trabalho, principalmente aqui, porque a nossa região era uma região muito, muito rural, não consegui, eu queria que o senhor só comentasse algo que o senhor encontrou sobre isso.
É isso que eu chamo de segregação antecipada, né? O menino não podia estudar porque ele tem que ajudar nas lidas ajudar na manutenção da casa. Então ele tem que trabalhar e saía, né? Então a evasão é bastante significativa, né? Nesse período da segregação antecipada era naquela imagem que eu trabalhei com vocês, teve vários amigos meus ali que tiveram segregação antecipada, né? Não tiveram o mesmo privilégio, nem mesmo a sorte que eu, né? De pais que falaram, não, você não vai necessariamente trabalhar, você vai estudar, né? Então, o meu trabalho estava ligado ao final de semana, mas os meus amigos não, eles não podiam ir à escola porque eles tinham que estudar, né? Então, e era muito comum, às vezes você pega propaganda, eu vi propagandas nos anos 80, né? Inclusive nas cidades do interior é muito comum se fazer propagandas volantes, né, ou impressas, convidando as pessoas para o trabalho, né? Propaganda de carro de som, né? Assim, então, um carro de supermercado, por exemplo, temos vaga aberta para funcionário, mas não pode trabalhar, né? Não pode estudar, aliás. Tem vaga aberta, mas não pode estudar. Então, veja bem, olha para você ter uma ideia, né? O comércio, né, fazendo um discurso contra a educação, né? Que você oferece vaga para alguém que não estuda, né? Que não está estudando. Então, e às vezes imprimiam panfletos e distribuía, né, na cidade com essas vagas de emprego, né? Não pode estar estudando para ocupar a vaga, ou seja, pegava lá um menino de 14 anos, de 12 anos, né, dependendo da época que a legislação permitisse, e usava, né, na vaga de emprego. Então, isso era muito comum, essa segregação, né? E os pais também, né? Muitos pais aqui mesmo nessa cidade, eu pergunto sempre a história de vida dos meus alunos, eu perguntei, mas por que que você resolveu, né? Ah, professor, eu sou pedreiro e hoje eu passei e quero fazer engenharia civil, porque eu virei pedreiro porque meu pai falou que, meu pai que impedia de estudar, falou não, que tinha que ser pedreiro igual a ele para ganhar a vida. Então, desde pequeno, eu sou pedreiro, eu sou muito bom no que eu faço, mas eu também estudei. Então, muitos foram procurar a educação de jovens e adultos, né? A segregação exige, né, essas outras alternativas posteriores. Vamos lá. Certo, Alessandro, Marisa? Oi, seria bom fazer a pergunta em bloco, né? Porque, de repente, eu já isso. respondo todo mundo. É, tá. Eu, inclusive, estou preocupada com o horário seu. Não, eu ficaria aqui até meia-noite conversando, mas eu tenho eu tenho Eu, ofício. sim. Além da Cíntia, obrigada, viu, Carlos e a Marisa? Além da Cíntia, tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Porque aí nós já colocaríamos em bloco. No momento, ninguém? Então, já vou passar para a Cíntia, Ah, Carlos. ótimo. Então tá, tranquilo. Depois, obrigado. Cíntia? Boa tarde a todos. Vou fazer bem rapidinho, porque aqui estão ensaiando com barulho. Adorei a apresentação do professor Carlos, como disse, a professora é bastante didática. E eu gostaria que o senhor tirasse uma dúvida, a análise, como o senhor nos ensina a olhar para as fotografias, eu achei isso muito riquíssimo. No entanto, eu trabalho com impressos. E eu não tenho a fotografia em si, mas eu tenho a reprodução fotográfica. E eu gostaria que o senhor falasse se pudesse, dessa diferença de análise e alguma bibliografia que eu pudesse ter acesso para pensar essa reprodução fotográfica de uma maneira diferente, tá? Olha que legal. Então, o que é o impresso, né? O impresso é o olhar, não foi uma escolha, não é a primeira escolha, né? Já é a segunda escolha, quer dizer, o editor, né? Ele escolheu, ou o editor, ou o articulador, ou quem escreveu o artigo, dependendo da época, ele escolheu a fotografia para colocar, né? Então, quando você lê essa fotografia, você já tem que ler como uma escolha do editor, né? Você tem que ler como uma escolha da pessoa que produziu o artigo. Então, por que essa fotografia, o que tem a ver essa fotografia com o texto? Né? Qual é a relação, como ela completa a leitura do texto,
se ela completa a leitura do texto, ela tem a ver com essa leitura do texto, né? Qual o sentido, né, dessa fotografia estar ali? Porque, por mais que a gente pense assim, a fotografia só está ali para ilustrar, ela não está só para ilustrar, né? A fotografia, essa ilustração, ela é possível de uma leitura, ela é uma leitura, ela é uma complementação, ela é uma ideia. Muita gente fala assim, usou a fotografia aqui só para ilustrar, né? Não, eu usei a fotografia para você ler a fotografia, ler como parte do meu texto, né? Então, quando a gente escreve, não estou falando para vocês usar a fotografia para ilustrar, não, porque a banca vai trucidar com vocês, né? Por isso que a fotografia ela precisa dessa construção, dessa análise, né? Mas a fotografia no impresso, ela está justamente ali como complemento da leitura. Então, você não está analisando a fotografia, você está analisando o texto impresso. E como parte do texto impresso, do documento impresso, da fonte impressa, tem a fotografia, né? Então, é importante que você faça essa leitura, essa articulação, essa discussão, né? E referência, eu acho que eu não lembro assim, de nenhuma referência que fala sobre o texto, sobre a leitura da fotografia no texto impresso. Mas a referência que serve para você são as referências que trabalham com impresso, né? Então, referência que trabalha com fonte, com material impresso, né? Com fonte impressa, com essa serve para você. Eu posso depois encaminhar para a Alessandra alguma referência aquele livro, meu Deus, fugiu o autor agora, o Arostegui, que ele trabalha com análise de fontes, ele tem uma pesquisa e metodologia de história, se eu não me engano, ele trabalha com um capítulo inteiro sobre fontes. Ele que vai esmiuçar todos os tipos de fonte, aquilo que a gente chama de fonte primária, a leitura da segunda fonte, entendeu? Então, eu acho que ele pode te ajudar nesse sentido, mas eu acho que a sua preocupação maior tem que ser assim, ler o impresso. Lembrar que o impresso é feito de textos ou de textos com imagens. E como essa imagem, ela pode colaborar na sua compreensão e interpretação do texto, né? Como que ela está ali? Ela é complemento da leitura do impresso, né? Eu acho que é basicamente nesse sentido. Tá? Das imagens, eu tenho até algumas referências, mas eu estava pensando numa coisa muito específica em relação a essa reprodução fotográfica. Porque eu entendi. Eu não conheço, assim. Se você conhecer, inclusive, eu quero saber, né? Porque é muito legal entender isso, né? Como é que você vai... Inclusive, você pode escrever sobre isso, né? Você pode fazer um texto de metodologia sobre isso. Como é que você leu essa imagem, né? Um impresso utilizando uma imagem. Como é que você vê? Escreve uma metodologia, escreve sobre isso. Escreve sobre essa metodologia. Acho que isso é legal fazer, né? Porque você faz o quê? Você pesquisa o quê? Mestrado, doutorado? Graduação? Eu estou fazendo doutorado, faço História da Educação Paraguaia, eu trabalho com impressos paraguaios. Tem alguns que são oficiais e alguns outros que são de cultural, e tem um, inclusive, que é católico. E nesse católico e nesse oficial aparecem fotografias. No cultural eu já tenho mais imagens, né, de figuras, né? E é nesse sentido que eu estava me preocupando, porque eu achei muito interessante as perguntas que o senhor mostra para fazer até essas fotografias, mas eu não as tenho somente assim, veiculadas. Mas faz as perguntas pensando no impresso, porque lá no impresso também elas aparecem, e você pode usá-las como fotografias no impresso, né? Figuras no impresso. Trabalha como iconografia, né? Não necessariamente como fotografia, que trabalha como iconografia do impresso, né? Está certo. Cíntia, Carlos, estão satisfeitos? Cíntia? Carlos, devido ao horário, você poderia abrir para mais uma pergunta ou podemos fechar?
Não, quem quiser perguntar, pode perguntar ainda, eu dou um tempinho. Daqui até a aula são 5 minutos. Ah, Nem tá, porque eu vou a estou aqui pé, vou preocupada a com o pé, horário. só vou atravessar a rua. Está certo. Mais alguém gostaria de fazer alguma questão desse bloco que foram apresentadas 3 questões, bastante significativas? Aqui eu estou tendo, assim, bastante elogios, um ótimo encontro. Sou cria, a Karina Augusto coloca aqui que ela é cria da Unimate do Alto do Araguaia, Karina que entrou agora comigo no mestrado, com muito orgulho e gratidão pelo ensinamento. Carlos, é o seguinte, nós aqui também estamos numa região que é tida também como de colonização recente, né? Então, inclusive, quero dizer que seu trabalho é indicado por mim para várias orientandas, seus textos e tudo mais, principalmente daquelas colocações que você faz sobre essa questão de colonização recente. E nós trabalhamos também muito com essas questões dessas histórias dessas instituições que surgem nesses lugares de colonização recente. Mas uma pergunta que eu quero fazer a você é o seguinte, que me chamou muito a atenção também, a pergunta do Ronaldo, porque me leva ao encontro e de uma questão que eu estou assim, ainda nós estamos em processo de uma discussão para pensar o trabalho da Adriana, né, que é as relações de gênero na formação de professores. E o que a gente pode perceber é que os poucos homens também que fizeram magistério, quando nós os procuramos, eles não querem dar entrevistas. Nós estamos sofrendo, assim, foi uma questão que eu e a Adriana, nós, até se ela estiver aí, nós estamos assim, nós conversamos, até tem umas pessoas, e principalmente na escola pública, eles fizeram magistério, mas parece que eles correm daquela questão que eles não querem mais dar entrevista. Eles têm uma resistência muito grande daquele curso de magistério que eles fizeram. Fizeram outra aproximação, foram fazer outros tipos de atividades. E aí, então, era uma coisa assim que eu queria relatar quando o Ronaldo também expôs a pesquisa dele, porque muitos fazem, quando você busca a entrevista, eles resistem, eles não querem dar a entrevista. Parece que eles querem fazer um tipo de um apagamento daquela formação que eles tiveram durante esse processo do curso de magistério. Eu também fiz magistério. No meu curso de magistério, eu infelizmente não tive a presença de nenhum homem no meu curso, mas eu também fiquei sabendo de vários cursos que tiveram homens, mas parece que tem muitos que resistem o quê? A dar essa entrevista hoje, né? Mudaram de áreas, mudaram e tem essa resistência. Então, é uma questão assim que eu só queria fazer esse comentário. Um outro comentário que eu gostaria, assim, também de fazer, que eu gostaria, assim, que você falasse um pouco, se der tempo, mas, na verdade, aí seria quase outra palestra, que seria também para um próximo momento, que me chamou muita atenção também essa sua pesquisa sobre homens no magistério, e é bem essa trajetória que eu tenho aqui de pesquisas que eu venho desenvolvendo com orientandas, que são aqueles homens, porque o homem que faz, pouquíssimos homens que fazem magistério. E geralmente, quando os homens começam no magistério, eles entram como professores leigos e depois eles têm esse processo também de formação. Inclusive, nesta região aqui de Dourados, né, a região de Dourados, entre outras, um pouco mais ali também, partindo para Naviraí, entre outros lugares, Eldorado e tudo mais, eu acabei de orientar um trabalho que tinha a questão da formação também via Projeto Logos. E aí nós temos uma quantidade também significativa de homens, principalmente naquela região, porque era uma região que eles começam pelas áreas rurais, áreas de difícil acesso, onde as mulheres não eram tão assim tidas como bons lugares para elas irem. Inclusive, tem um trabalho que foi orientado pela professora Magda Sarati, aqui, que é o trabalho da Adriana Ora, que é bem nesse sentido, essa presença também dentro daquela região muito mais de homens do que de mulheres. Então, esse é tipo de um acesso que se tem dos homens no magistério. E aqueles que são formados, poucos vão para o magistério, alguns mudam. Nessas áreas de colonização recente, nós encontramos o trabalho da Lucélia, nós encontramos um que ele vem de uma formação, e os que nós encontramos aqui, alguns que vêm de formação de fora do estado de Mato Grosso, que vêm daquelas regiões, buscarem melhores condições de vida. Então, eles vêm para aquelas regiões, eles vêm ali daquela divisa entre Presidente Prudente e também de regiões do próprio Paraná. Então, esses homens
que já vêm com formação, e aí até aceitam essa questão do magistério, mas é algo, assim, muito interessante para se pensar, esse tipo de pesquisa, mas o ingresso deles, na maioria das vezes, são como professores leigos. E uma outra questão que eu gostaria que você falasse imensamente da sua tese de doutorado, porque eu gosto muito do seu trabalho que você desenvolveu, mas nós precisaríamos hoje até de uma outra palestra, tá? Então, eu só tenho aqui a te agradecer, e se você quiser fazer algum comentário, eu agradeço em nome do grupo GPMs, em meu nome, em nome da professora Kênia, que está na liderança atualmente do grupo, e pela brilhante palestra que você ministrou hoje aqui, com foco pensando essa questão das fontes voltada para as instituições escolares. Você fez de uma forma bastante didática, muito significativa, a forma que você foi desenvolvendo e foi trabalhando com as fontes. Então, eu só tenho que te agradecer, porque será uma contribuição fundamental aqui para os nossos alunos, tanto aqueles do programa que estão aqui conosco, quanto os alunos também que são de fora e que estão convidados também a participar conosco aí em outras reuniões aí do GPMs. Então, eu só agradeço. Se você quiser fazer um fechamento aí, fazer um breve comentário sobre a sua pesquisa sobre homens no magistério. Né? Então, eu trabalhei 22 anos no curso de pedagogia, né? E durante todo esse período, eu pedia muito para as minhas alunas trabalharem com fonte oral. Então, eu fiz um acervo muito interessante sobre, por exemplo, infância, sobre professoras aposentadas, sobre professoras que... vários aspectos. Cada semestre eu inventava uma moda, segundo uma aluna minha. Professor, você gosta de inventar moda, né, para fazer pesquisa. E as alunas eram um acervo, né? E uma dessas modas que eu inventei foi justamente trabalhar com entrevista com professores, homens, que tinham sido professores em algum momento da história, né? E aí eu consegui eu tenho alguns materiais que eu estou trabalhando em cima desses materiais, que foram as alunas que fizeram a pesquisa e etc e tal, e que eu guardei e que eu revisito, né? Esses materiais de vez em quando, que são fontes e tal, hoje já são fontes. Então, assim, o que você falou é muito pertinente, muito interessante. E aí as alunas na época, inclusive, elas tiveram dificuldade para encontrar professores para fazer entrevista. Naquela época, né? Isso já tem mais de 10 anos. Elas encontraram dificuldade para encontrar professores, né? Hoje alguns falam mais, principalmente que se aposentaram como professor, eles têm um pouco mais de liberdade, né? Mas muitos, por exemplo, começaram a carreira e não continuaram pela questão de salário, porque não dava para sustentar a família, tinha que fazer duas coisas ao mesmo tempo, e preferiram fazer outra coisa, ir para o comércio, etc. e tal, né? Inclusive, eu comecei a escrever sobre alguns que são mais intelectuais, sabe? São pensados pelo grupo de professoras, inclusive como mais intelectuais, né? Agora, o magistério, a formação de magistério, o que eu percebo? Que o magistério ele era muito feminino, né? Ele era pensado a partir de um olhar muito feminino. Então, inclusive, no meu diploma, eu estava olhando lá, esses tempos atrás, no meu diploma de magistério, está escrito assim, a estagiária, né, digitado, foi datilografado, né? A estagiária no singular, né? Então, assim, e era muito comum as professoras na sala de aula falarem assim, meninas, né? Preste atenção, meninas, né? E os meninos que estavam ali no meio, em algum momento, eu sozinho, né? No meio de 30 e poucas mulheres. Então, o magistério era feito numa linguagem muito feminina, a partir de uma metodologia muito feminina. Eu acho que é uma herança da escola normal, né? Essa coisa. E às vezes, por exemplo, tanto é que as professoras falavam assim, quando você formar, o melhor para você é trabalhar com a quarta série, e não com a alfabetização, né? Quer dizer, porque os meninos vão me respeitar mais e tal, né? Tanto é que eu fiz magistério, fiz concurso e passei no primeiro concurso que eu fiz para professor, tanto do município de Cuiabá quanto do estado de Mato Grosso, e eu trabalhei com quarta série, né?
Eu fui professor de quarta série, assim, e foi muito bom para mim, mas eu trabalhei com alfabetização, trabalhei com todas as séries, né, assim, tentando entender, na prática de estágio também, essa coisa toda, ou substituindo o professor, mas o magistério é muito feminino, eu acho que essa coisa, né, que acabava os homens querendo esse apagamento, esse distanciamento, ou talvez negando uma identidade também, né, a negação de uma identidade, né, isso também é possível, né. Mas, enfim, eu quero agradecer a oportunidade, né, e estou aberto a novos convites. Eu gostaria de ficar falando aqui por muito mais tempo, né, mas eu preciso trabalhar, né, trabalhar mais, né, porque também isso aqui é um trabalho. E estou à disposição, né, História da Educação é uma área que eu amo muito, que eu gosto muito, né, e que eu acho que a gente precisa investigar bastante, inclusive para entender muito por que essas pessoas de hoje, né, por que alguns comportamentos, né, eles existem e como a escola contribuiu para isso, né? Eu acho que como a escola qual é o papel da escola nessa formação, né, social, política, cidadã, né, desse sujeito na atualidade, né? E às vezes a gente percebe isso, né? Quando a gente estuda a própria história da educação, né? Quando a gente lê os trabalhos, né? Feitos feitos pela gente mesmo, né? Feito pelos nossos amigos, feito, né? Por todos que se interessam na história da educação, a gente percebe que não poderia de repente ser outro tipo de sociedade, né? Com a organização escolar que tiveram, com a formação de escola que tiveram, com todas as segregações e tal, né? Por mais que às vezes você fala assim, eu sou privilegiado, minha escola me ensinou a escrever muito bem, minha escola me ensinou a ler muito bem, né? Mas o que ela fez com os meus amigos, né? O que essa escola fez com os outros, né? Então, a história da educação nos ajuda a entender um bocado de ausência do Estado, né? Criava essas cidades e fazia propaganda e não recebia, não tinha uma atenção com o professor, não tinha uma preocupação em formar professores para atender as crianças que chegavam nessa cidade de colonização recente, qualquer um, né? Não estou aqui menosprezando o trabalho do professor, mas eu estou aqui criticando a ausência do Estado, né? Que era cuidar da educação e ter por exemplo, vou abrir uma cidade, então antes a gente vai formar professores para aquela cidade, né? Para que as pessoas possam ir. Por que isso não foi feito? Era feito tudo, né, de uma outra forma, mal feito, né? As pessoas, elas tinham que resolver. Mas é isso, quero agradecer a todas e todos, né, que estiveram aqui presentes, estou à disposição, tá bom? Um grande abraço e muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço, nós que agradecemos também aqui em nome do grupo, e eu também agradeço a você, também pessoalmente. Obrigada, e que nos faz pensar muito essa questão. Inclusive, quando você falou da sua trajetória, também pensei em minha trajetória, porque eu venho de um lugar, sobretudo fui criada em fazenda, né? E a concepção naquela época, e meus pais sempre romperam com aquela ideia, que era que a mulher não precisava estudar. Inclusive, já estava bom ali, você terminava aquela educação ali até quinta série, ou até o curso ginasial, basicamente, por ginasial até quarta série, e depois você estava pronto para o casamento. Meu pai e minha mãe foram um dos que sempre incentivou e rompeu com aquela mentalidade, porque eu tenho amigos e amigas que estão dentro dessa trajetória que você falou, os que ficaram também, mas também por uma mentalidade também aí de familiares e de época. Carlos, eu só quero te agradecer, muito obrigada, foi excelente. Eu que agradeço. Um abração para todos e todas. Outro, para todos e todas. Obrigada, um abraço para você.